Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Natália e hoje no Sagrado Suspense nós vamos falar sobre A Sombra de Stalin, filme de drama que acabou de chegar na Netflix e está fazendo o maior sucesso. Se você assistiu ao filme e achou interessante toda a história, fica até o final do vídeo que eu te conto se A Sombra de Stalin foi baseada em fatos reais e toda a história por trás da trama. Então se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Então bora pro vídeo! A Sombra de Stalin é um filme polonês lançado em 2019, mas ele acabou de chegar no catálogo da Netflix e muita gente foi correndo assistir. A maioria desses filmes históricos fazem bastante sucesso, e apesar de A Sombra de Stalin não ser original Netflix, muita gente foi correndo ver e tá gostando bastante. A história central do filme é sobre a luta de Gareth Jones, um jornalista galês que viaja para a União Soviética no início de 1930, na esperança de entrevistar Stalin. Mas em vez disso ele acaba descobrindo o grande segredo do ditador, a fome devastadora da Ucrânia. O filme fala sobre os problemas e preocupações de hoje de uma forma muito poderosa, mas ele não é apenas sobre política, também é sobre história. O filme está fazendo bastante sucesso e por ser uma história muito forte que muito provavelmente aconteceu na vida real, muitos ficaram se questionando se A Sombra de Stalin foi baseada em fatos reais. E a resposta é sim, A Sombra de Stalin é baseada em história verdadeira, que aconteceu no início da década de 30 e mostra a causa imediata da fome, que foi o impulso de Stalin para obter o controle do setor agrícola na União Soviética, a fim de financiar seus planos de industrialização e militarização. Isso significava forçar milhares de camponeses a trabalhar em fazendas coletivas. À medida que a resistência à coletivização crescia no final da década de 20 e no início da década de 30, a Ucrânia se tornou um ponto focal de levantes camponeses. E em resposta, Stalin implantou a polícia secreta para conduzir deportações em larga escala enquanto continuava com a coletivização e a requisição de grãos. Em 1932, a retirada dos suprimentos de grãos causou fome em partes da Ucrânia, e em um ano praticamente todo o país estava morrendo de fome. Assim como também outras áreas produtoras de grãos na União Soviética também estavam passando fome, incluindo o Cazaquistão e a região de Kubã, que foi em grande parte colonizada por ucranianos. Em evidências disponíveis indicam que Stalin usou a crise para esmagar o que ele considerava nacionalismo ucraniano, manifestado na resistência ucraniana à coletivização. Ele acreditava que a acomodação cultural dos ucranianos durante os primeiros anos da União Soviética havia fortalecido, em vez de enfraquecido, sua resistência ao regime, e esse foi um erro que ele procurou corrigir. O papel do jornalista Gareth Jones em toda essa história foi em março de 1933. Ele pegou um trem de Moscou para a então capital da Ucrânia soviética. Quando o trem se aproximou da fronteira Rússia-Ucrânia, ele desembarcou escondido e continuou sua jornada a pé. Embora houvesse evidências de escassez de alimentos do lado russo da fronteira, logo ficou claro que a Ucrânia estava no meio de uma fome vasta e mortal. E foi a partir daí que ele passou a escrever e publicar sobre a fome devastadora, revelando que em quase todas as aldeias o suprimento de pão havia acabado já há 2 meses. As batatas estavam quase esgotadas e não havia beterraba o suficiente para todo mundo, que antes era usada como ração para o gado, mas que havia se tornado um alimento básico da população. E tudo isso não iria durar até a próxima colheita. Apesar do filme A Sombra de Stalin ter sido baseado em fatos reais, ele se inspirou no livro More Than a Grain of Truth, escrito pela doutora Margaret Cirillo, sobrinha de Gareth Jones. De acordo com o sobrinho neto de Jones, chamado Philip, a verdadeira história de Gareth Jones é muito mais surpreendente do que a sensacionalista mostrada pelo filme. Então, para saber a verdadeira história do importante jornalista, você pode encontrar tudo no livro. Apesar do filme não ter seguido 100% toda a história do livro, ele consegue pegar a base e fazer um filme bem interessante, que consegue te prender do começo ao fim. E aí, você já assistiu A Sombra de Stalin? Me conta aí nos comentários se você quer ver esse filme e se já viu, me diz o que achou. Não esquece de seguir a gente no Instagram, que também é Sagrado Suspense, e se inscrever no canal e ativar o sininho. Temos vídeo assim por aqui todo dia. Então a gente se vê. Tchau!